Olá pessoal, olá, tudo bem? Aqui quem falou é o Paulo Vitor, estou aqui com mais uma participação especial de ninguém mais, ninguém menos que... O pai. Esse é o cara aqui que edita meus vídeos, faz as fotos, ajuda em tudo eu. Ele tá fazendo mais uma participação aqui, no último estudo ele participou, o pessoal gostou. Todo mundo que tava aqui na live do Facebook gostou, todo mundo curtiu. Então, né, por que não trazer ele de novo, né? Se tá ajudando, né? Se estivesse atrapalhando, eu não estaria mais não, mas... Mas vamos lá então, pelo que você já deve ter lido no título, é um resumo da história de Moisés. A gente vai contar desde o nascimento dele até a libertação dos hebreus. Daí pra frente, se vocês gostarem, a gente pode trazer outra continuação, contando a partir do momento em que a gente parou, entendeu? Então é isso, sem muitas enrolações, vamos começar. Hoje, como da última vez que esse cara aqui estava com a gente, eu vou começar com as curiosidades. Uma curiosidade, são na verdade 3 curiosidades bem interessantes. A história se passa depois que todos os irmãos, depois que toda a família e tal, já tinha morrido, a família de José, sabe? Então, é que tem gente que não tem muita ideia de ordem cronológica das histórias da Bíblia. Então, José se passa antes dos hebreus serem escravizados e da libertação deles. Então, depois de algumas poucas gerações, começou a escravidão do povo hebreu e... Antes, né, do povo hebreu começar a crescer, podemos dizer, entre muitas aspas, que eles não eram escravos. Vamos dizer que eles podiam ser considerados até que trabalhadores, né, vamos dizer assim. Sim. Mas então... Eles começaram sendo pastores, né? Sim, começaram sendo pastores e tal, mas daí o resto é história. Vamos começar aqui então. Desculpa se eu não ficar olhando muito pra câmera aí, pessoal. É que eu tenho um resumo aqui, sabe? Que tem umas curiosidades interessantíssimas aqui. Eu fiz muita pesquisa pra achar curiosidades e tal. É que a Bíblia não traz tanta coisa assim sobre a história dele, certo? Então, vamos lá. Depois de umas 7, 8 gerações depois de José, surgiu um rei do Egito diferenciado, que governava com mão de ferro. Não é mão de ferro não, tá? Não tinha essa tecnologia na época não. Mão de ferro é uma expressão usada para alguém que governa... Com dureza, né? Sim. Firmeza. Então, que diferente dos outros, ele tinha muito receio que os hebreus ficassem maiores e acabassem se aliando aos seus inimigos e acabassem se revoltando contra eles e acabando com o povo egípcio. Então o faraó, né, como ele não queria que isso acontecesse, ele acabou colocando os escravos em lugares mais pesados, de mais difícil... de mais cansaço, né, produção? Esse serviço pesado, Sim, eles saíram de pastores que pastoreavam ovelhas para trabalho pesado, sabe, como posso dizer, levar tijolo daqui pra lá, e não era aquele tijolinho que a gente tem hoje, que tem uns vãos aí no meio, né, tal, era tijolo maciço. Sabe aquele tijolo da pirâmide que você vê? Então, né, um negócio gigante. Acho que era mais ou menos 1,5 toneladas cada tijolo, né, daquilo lá. Eram grandes. Nossa. Então, só que de nada adiantou. Quanto mais pesado o trabalho era, mais hebreus tinha. Daí o faraó ele teve um pensamento, ele falou... já sei. Ele chamou as parteiras, que eram egípcias, que auxiliavam no nascimento de hebreus, certo, né, produção? Certo. Então, daí ele mandou que as parteiras matassem os meninos e deixassem as meninas vivas. Então você vê o pensamento do cara, né? O cara tem tanto medo que mandou matar, né, os caras. Então... Só que as parteiras, elas eram tementes a Deus e não fizeram isso. Elas acabaram que deixaram os meninos vivos. Daí o faraó começou a reparar nisso. Ele chamou elas pra cantinho e falou: por que vocês estão deixando eles viver? Daí as duas, como eram tementes a Deus, não aconteceu nada de ruim com elas. Elas ficaram vivas, não foram pra corte, nada.
Então, daí Deus abençoou, né? Deus abençoou com uma família e tal, mas a Bíblia não foca tanto nisso. Então, e o rei do Egito, né? Ele começou a ficar mais paranoico ainda. Então ele mandou que todos os seus soldados, todos, que não eram poucos, vamos dizer que era entre 500 mil, né? Porque não era como posso dizer, um reino pequeno, né? Eles iam expandindo cada vez mais, dominando mais povos, então era um reino pequeno. Então ele mandou que todos os seus soldados fossem lá e matassem pegassem cada menino, bebê e jogassem no rio Nilo, com a esperança de que algum crocodilo parente de jacaré. Que fosse lá e... Não. Uma curiosidade aqui, ó. A mãe de Moisés, antes que ela colocasse o bebê em um cesto, ela escondeu Moisés durante 3 meses em um cesto, certo? Depois de sua mãe, 3 meses, escondendo ele dessa lei que ainda estava em vigor faz tempo. Nossa, imagina que difícil se parar pra pensar, né? Esconder um bebê que chora, que faz barulho e tal. Imagina como foi difícil para ele esconder 3 meses o bebê. Eu imagino. É que também, a gente fala assim, mas também pelo fato de Deus ter um plano para a vida de Moisés, porque Moisés também, ele tipifica Jesus, né? Sim. As mesmas coisas praticamente que aconteceu com Moisés, aconteceu com Jesus. Sim, né? se parar Também pra na pensar. época de Jesus também houve essa matança. E então eu creio que o próprio Deus, ele cooperava com aquilo, né? Sim. Para que preservasse Moisés, para que ele fosse ali o libertador do povo, né? Sim. Mas então não deve ter sido muito difícil, né? Deus deve ter calado a boca da criança. Porque quando Deus tem um plano, um propósito, como por exemplo, como que você vai imaginar, olhando um pouco para a Bíblia assim, como que a gente vai imaginar, por exemplo, Davi se escondendo de Saul. Os soldados de Saul era a elite dos soldados, né? E tinha soldado para tudo quanto é lado. Ganhava guerra. Mas como é que vai se esconder de um homem desse? Porém, a Bíblia diz que Deus ocultava Davi. Deus escondia Davi. Sim. Então você vê que Deus fazia o sujeito desaparecer, sumir. Ficava meio que invisível. Cara, não, um negócio impressionante. Aconteceu até que Davi, ele ia atacar os soldados, né? Não, tem uma vez que Davi estava escondido numa caverna, Saul foi se esconder na mesma caverna para descansar. Foi? Na mesma caverna. Daí quando eles foram sair da caverna, aí encontraram Saul, foi que daí o servo de Davi quis matar ele. Ele falou, não, deixa que eu mate ele. Ele falou assim, não, deixa eu só cortar um pedaço da roupa dele, para mostrar que eu tive a oportunidade de matar ele e não quis. Aí que ele, foi naquela hora que ele mostrou, falou, Rick, te vi você nas minhas mãos. E não matei. Não tirei a sua vida. Então você vê, os dois escondendo na mesma caverna, você vê como que Deus faz as coisas, né? Eu imagino que Davi deve ter ficado, eita, Jesus! O inimigo deitado lá e, né? Que coisa, né? Mas então, depois desses 3 meses, a mãe dele, infelizmente, né, ou felizmente, acabou tendo que colocar ele no cesto, que ela sempre guardava lá pra ninar o neném e tal. Colocou ele lá e era um cesto bem resistente, sabe? Ele era feito do que descreveram aqui. Junco, né? Era feito de junco, tinha a folha de palmeira, a folha de várias coisas, entre muitas outras coisas, sabe? Então era um cesto bem resistente. Então ela colocou o cesto próximo do rio Nilo e deixou que a correnteza levasse. E a irmã de Moisés foi seguindo de longe, porque eu aposto que ela ficou com receio. Tipo, e se algum crocodilo for lá e no meu irmão? Então ela foi seguindo e tal, até que foi parar perto da filha do rei do faraó. Então, né, ela viu o cesto, né, a filha do faraó viu o cesto e acabou mandando uma das suas servas pegar. Ela pegou, trouxe pra perto e viu que era um filho israelita, né, certo? Daí ela ficou com pena, né, um bebezinho tal no pano. Foi aí que a irmã dele teve um momento de epifania. Ela pensou, poxa, tive uma ideia de gênio aqui. Então a irmã de Moisés foi lá, se aproximou da filha do faraó e perguntou se ela não queria uma babá, vamos dizer assim, né? Hebreia. Que amamentava, porque ela não teve o filho, então, né, não adianta. Que ia amamentar, que ia cuidar enquanto ele crescia. Então, se parar pra pensar, né, a mãe de Moisés, como você disse pra mim, ela foi paga pra cuidar do próprio filho. Privilegiada, hein? Então, né, ganhar dinheiro pra cuidar do filho. Agora aqui, ó. Vamos continuar.
Moisés foi crescendo ao lado do seu irmão Ramsés, que era de sangue egípcio, certo? Ramsés já era da realeza e tal, e Moisés não. Se você não sabe, Moisés significa tirado das águas, porque foi dali que a filha do faraó encontrou ele. Então ele foi tirado das águas e foi virando um egípcio. Então, certo dia ele estava observando o trabalho dos escravos hebreus, sabe? Fazendo aquela vistoria básica. E do nada ele viu que como fazer um trabalhador, né, uma pessoa hebreia estava sendo maltratada, estava sendo chicoteada. Daí Moisés ele viu aquela cena e ficou horrorizado. Ele foi lá tirar satisfação com o cara que estava chicoteando o hebreu. Daí ele foi lá, tal, foram tirar satisfação e os dois acabaram caindo na porrada. Foram lá, soco pra cá, então. Daí, infelizmente, né, Moisés acabou matando ele. Não foi de propósito, acabou matando o cara lá. E ele acabou tendo que fugir, né, porque ficar lá é suicídio. Então ele acabou tendo que fugir e ele foi pra cidade de... Ele foi pra Midian, porque o sogro lá é que ele conheceu, né, mano? Sim. Na verdade, assim, o que ele... Não foi assim um lá que ele conheceu, né? Nem dá pra dizer que ele foi pra Midian, ele foi pra aquela região, mas ele conheceu a família do sogro dele, de Jetro, foi lá no poço, né? Sim, sim. Quando os pastores lá estavam ameaçando as meninas, as filhas de Jetro, para pegar água. Sim. Aí que ele foi, defendeu, aí Jetro já trouxe ele para casa, né? Então você vê que o cara tinha um sangue lutador, né? Pra ele espantar os caras e tal. É porque os egípcios, eles eram formados, sem essa formação militar. Sim, eles eram um povo guerreiro. Sim, porque para aquela região é assim. Por exemplo, até hoje é assim. Sim. Você vê os árabes são assim, os judeus são assim, né? Toda mulher judia, ela é obrigada a servir. A servir, é. Você vê uma mulher com uma bazuca na mão. É normal, é até interessante. O pessoal para aquele lado, eles têm esse costume de servir, né? Participar do serviço militar e a obrigação, né? Então você vê que eles são peritos nisso, né? Sim. Então ele já tinha uma formação militar e tal. Então, Moisés continuou vivendo na cidade de Midian, onde acabou se casando e virando pastor de ovelhas. Certo dia ele estava pastando com as ovelhas perto de um monte e ele acabou vendo uma chama, sabe? Uma chama muito curiosa e ele foi lá ver. Quando ele chegou mais perto, ele viu que era uma árvore. Daí ele começou a chegar mais perto e mais perto, daí ele viu que a árvore estava pegando fogo, só que a árvore ainda estava cheia de folhas, tava tudo normal. Daí imagino que a cabeça dele deve estar... O que tá acontecendo aqui? Porque geralmente, né, era pra árvore ter virado cinza, já tá toda queimada e tal. Mas não, a árvore tava inteira. Daí do nada ele escuta uma voz muito diferente, vamos dizer assim, falando: Moisés, tira suas sandálias, pois o solo que está pisando é sagrado. Então... Deixa eu só fazer uma observação. Pode falar. Por exemplo, algumas pessoas até comentam, né, a respeito disso. Em algumas traduções usa a expressão Terra Santa. Esse lugar que você está pisando é Terra Santa. Esse lugar que você está pisando é santo. Algumas pessoas até comentam, né, a respeito de os hebreus, os judeus vivem debaixo de guerra, né, guerra sobre guerra. Por que o pessoal fala a respeito de Terra Santa, né? Deus falou isso. Esse lugar que você está pisando é lugar santo, é Terra Santa. Então... E o próprio Jerusalém é chamado em livro de Mateus, aliás, no Evangelho de Mateus, a cidade do grande rei, né? Que é Jesus. Então... Essa observação só. Então, daí Deus foi lá e falou que estava muito triste, né, com o que ele tinha visto lá no Egito, com o povo dele sendo maltratado, socado, espancado, né? Daí ele mandou que Moisés fosse lá e libertasse o povo. Só que Moisés, ele é medroso, né? Moisés era um cara medroso antes de ele virar aquele famoso líder. Moisés ficou com medo e começou a dar umas desculpinhas, sabe? Falando que não sabe falar em público, que ele tem vergonha, que toda vez que ele vai falar ele gagueja, que é um problema de muitas pessoas. Mas então, daí Deus, né, falou, então, né, vai mesmo assim, que eu vou mandar que seu irmão fale. Se você não sabe, Moisés tem um irmão e uma irmã. Então, Deus deu uma visão pro irmão dele, né, certo? Em forma de sonho, em que os dois iam lá ao faraó e conversavam com ele e tal, batiam um papinho.
A partir daqui, eu combinei com a produção de que ela vai começar a contar a história. Então, produção... Ah, desculpa, esqueci de dar um pequeno detalhe aqui. Que quando ele tava meio que tendo uma discussão assim com Deus, falando que ele não queria ir e tal... Deus mandou que ele jogasse o cajado dele no chão e que se o faraó não acreditasse naquilo e tal, Deus ia fazer outras coisas e tal. Então, se você não conhece a história dele, que eu acho bem difícil, quando ele jogou o cajado dele no chão, o cajado automaticamente virou uma cobra. Então eu imagino que Moisés deve ter ficado, eita nós! O cara que eu tô falando não é qualquer um, não, é o cara. Daí Deus mandou que ele pegasse no cajado de novo, daí virou um bastão de novo. Então, daí tal, ele seguiu uma longa jornada, né, certo? Porque não era pertinho não, eu aposto que ele foi de camelo, né, foi coisa... Porque a pele ninguém aguenta, solo quente e tal. Então ele foi indo, até que ele chegou lá e encontrou o irmão dele, os dois foram se encontrar no palácio. E o que aconteceu lá, produção? Produção não, né? E aí é onde começaram as provas, né? Dali vieram as pragas para um propósito, né? E o propósito, na verdade, dessas pragas, no Antigo Testamento não diz, mas no Novo Testamento, não sei se muitos sabem, mas Hebreus, a carta aos Hebreus é como se fosse o Levítico no Novo Testamento. Hebreus e Levítico você pode ler junto porque um vai explicar o outro. Hebreus e Levítico. E então ali começaram as provas. Então até a própria serpente, até mesmo essa serpente que você comentou, quando, por exemplo, e é sempre a diferença entre aquilo que Deus faz e aquilo que o homem faz, né? Sim. Ou aquilo que Satanás tenta fazer. E porque, por exemplo, quando Moisés jogou a serpente, jogou lá o cajado e ele se transformou em serpente para que o faraó acreditasse, aí ele chamou os magos dele, os bruxos dele, né? Eu estava até comentando sobre mago ontem, né? Sim, um estudo bem interessante, né? Eu tenho um estudo, amado, sobre... eu falei sobre Dia de Finados, mas eu coloquei um estudo também sobre Halloween. A gente está falando um pouquinho sobre mago. Mago é bruxaria. A gente tem no nosso meio aí, no meio secular, tem um cara que ele é mago. É interessante que as pessoas leem o livro dele e assim, chega até a chorar. Cara. E não chora às vezes diante da Bíblia, mas chora diante do livro de um camarada. E por isso que eu sempre digo, quando a gente vai ler um livro, é interessante a gente olhar também assim, a respeito do autor, quem é o autor, a índole do cara, se ele é cristão, se não é, por onde o cara passou, para saber realmente mais ou menos o que o cara acredita. Porque todo livro, o cara vai deixar uma semente. Tem uma intenção. Vai deixar uma linha de pensamento ali. Então, seja suave, um pouco mais brusco assim, mas ele vai deixar. Então, Paulo Coelho, por exemplo, ele é mago. Ele é um bruxo, pra você ter ideia. Tem muita gente, né, tem meia dúzia de livros lá do Paulo Coelho e chora em cima daqueles livros, né? Ele é o cara. Então, mas olha só, hein? Inspiração de quem que ele busca. Ou seja, mas então, voltando aqui. Moisés jogou o cajado virou serpente. Aí os magos vieram, fizeram a mesma coisa. E aí poderia dizer assim, que o que Deus faz, Satanás também faz. Faz. Porém, a diferença é que a serpente de Moisés engoliu as outras serpentes que estavam lá dos outros magos, né? Então, aquilo que é de Deus sempre permanece, sempre prevalece. Então, Deus ele sempre vai estar acima de todas as coisas. Então, você vê, né? Deus é tão poderoso, tão assim, que os caras conseguiram imitar o truque. Só que Deus fez a cobra, que já é um animal amaldiçoado por Deus, certo? Que desde o início, né, da história da humanidade, é um animal amaldiçoado por Deus porque foi usado por Satanás, deu brecha para Satanás e tal. Então, você vê, né? Deus mandou que a cobra comesse as outras. E você falando sobre isso, eu acho que eu nunca comentei em pregação nenhuma e nunca comentei também estudo nenhum, mas é algo assim bem interessante. Mas você lembra daquela... Olha, vai fugir do texto, a gente já volta já. Você lembra daquela passagem, por exemplo, que a Bíblia nos conta sobre o povo pela rebeldia, lá em Números mesmo, pela rebeldia, o povo estava sendo mordido por serpentes lá no deserto, estavam morrendo. Lembro. Sabe aquela serpente que Moisés mandou fazer? A mão de Deus, né? Isso. E serpente de bronze lá e colocou no haste? Sim. Então, você vê, a serpente era um animal amaldiçoado. Você sabe por que Deus mandou fazer aquela serpente? Por quê? Porque aquela serpente, ela representava Cristo. Então, a partir do momento que a pessoa olhava para a serpente, porque ela tinha sido levantada na haste, ela era curada. Ia ser curada automaticamente. Sim. Por que colocar um animal, né?
vai fazendo isso. Por que colocar um animal, né? Um animal, então, é amaldiçoado? Por que fazer isso, né? Justamente por isso. Porque Jesus, ele se fez maldito por cada um de nós. Você entende? Então, o animal amaldiçoado, né? Que era a serpente, e aquilo ali, quando as pessoas olhavam justamente para Cristo, lá na cruz do Calvário, quando a pessoa olhasse para Cristo, a pessoa, ou quando ele olhar para Cristo, claro, nos nossos dias de hoje, porque era uma tipificação, era uma representação, a pessoa também ela seria curada, ela seria sarada, né? E isso é bem importante, bem interessante. Eu nunca cheguei a comentar nada em nenhum estudo meu, mas aproveitando para deixar essa deixa aqui, essa deixa. Tá procurando? Eu tava. O quê? Que eu tenho uma Bíblia que você comprou pra mim acho que foi em 2019, que ela tem como posso dizer, uns desenhos, vamos dizer assim, e lá mostrava... Bíblia em ação, né? Sim, ela mostrava a cobra na haste e tal. Eu só queria mostrar mesmo, porque tem gente que não tem tanta ideia assim. Olha, legal, alguém colocou aqui, ó. Nos comentários. Não, legal. Estudo. Colocou aqui, isso, estudo sobre Halloween. Olha, legal, Deus abençoe. E Halloween envolve muita magia, muita bruxaria. Sim, sim. Ó, se você assistir esses duas coisas, você pode assistir. Tem compartilhado aí no meu Facebook. Tanto esse estudo de Halloween, como também esse estudo sobre o Dia de Finados. Assista, tenho certeza que sua vida vai ser abençoada e tenho certeza que você não vai ser a mesma pessoa a partir do momento que você assistir esses dois estudos. Nossa, mas é tanto assim. Tá, então assista. Depois você me fala. Depois a gente conversa sobre aquilo que você assistiu, tá? Benção mesmo. Bem impactante. Vamos lá então. Depois que a cobra de Deus, né, comeu as outras cobras, Faraó mandou eles para fora e tal. Daí Deus falou. Deus ficou um pouco irritado, né? Imagino. Falou, meu Deus. Ele não falou assim, né? Porque ele é Deus. Ele é Deus, né? Como é que Deus vai falar, meu Deus? Estranho. É bem estranho. Então Deus mandou, né, a primeira praga. Qual é a primeira praga? Então, aí aconteceu de surgirem, né, aquelas pragas, aquelas maldições. Isso, aquelas maldições, né? Sobre aquelas pragas. Porque cada praga ela tem uma representação. Sim. Né? Cada praga ela tem representação. Então, a primeira praga foi a que mais mexeu a apóstolo, porque ele pegou a ponta do cajado dele, encostou na água e a água inteira virou sangue. Não pegou cor a água, e sim virou sangue. Então, eu imagino que Faraó deve ter ficado bem irritado, né? Porque não era só onde ele encostou virou sangue. Foi tudo. Toda a água que permanecia no Egito e que não fazia parte dos hebreus foi e virou sangue. E o rio Nilo era considerado para eles como um rio sagrado, né? Sim. Agora ali... O rio do nascimento do Deus... Quem que nasceu lá que eles falaram? Um deus lá. Eles tinha milhares de deuses, tudo para os caras era um deus, né? E aqui as pragas sucessivas, né? Então, daí eu imagino que Faraó deve ter ficado... não, tá de boa, eu tenho vinho. Mas então, depois disso, Moisés foi lá e tal, e o Faraó, do jeito que ele é orgulhoso, ainda não deixou o povo deles ir. Então, né, Deus mandou a segunda praga. E a segunda praga qual é? Qual que é a segunda praga? Primeira praga, praga das águas. Segunda praga, praga das rãs. Então, a praga das rãs surgiu, né, após Arão que é o irmão de Moisés, né, estender a mão sobre o Egito e do nada surgiram rãs de todos os lados, de todos os lugares. Pode ter caído rã do céu até. Foi lá só chovendo, sabe? E rã pra eles é um ser sagrado, porque tem um Deus com uma cabeça de rã lá. Eu acho que depois dessa história, acho que não foi muito mais sagrado, não. Muita rã. Então, daí depois da praga das rãs, engraçado é que nenhuma rã foi lá e atacou o povo hebreu. Foi só no povo egípcio. Nada. Então você vê, né, que Deus protege quem é dele.
ele atacava o povo egípcio e o povo hebreu que estava ali do lado ou ali no meio não sofria nada. Então a casa do egípcio pode estar cheia de rã, tudo, mas a do hebreu estava sem nada, estava só a arla e a pessoa. A terceira praga, né, depois que Faraó negou, né, que de novo, né, para variar, que eu posso dizer que eles não podiam ir de novo, que eles não iam ser libertos e tal, foi a praga dos mosquitos da dengue. Brincadeira. Então, Mosca pra todo lado. da mesma Sabe forma... aquelas mosquinhas? Nossa, Aquelas beronhas. que agonia! Nossa, aquelas beronhas, aquelas bichatas. Ah, que agonia. Você vai dormir e dá um negócio ficar tirando racha no seu ouvido. Disputando o lugar aqui. É. Sai um, chega outro. Ó, da mesma forma que antes, o Egito foi infestado por rãs. Desta vez vieram mosquitos a encobrir a população de todos os animais. Então imagina ter tanto mosquito que eles formavam uma nuvem e montavam em cima dos animais e tal. Ou imagina como é que tava as vacas, tudo e tal. Porque além de ser um país militarizado, era um país agrícola, um país, como posso dizer, um país cheio de recursos. Então, quando você vai, por exemplo, numa chácara, você vê uma vaca, a vaca já tem mosca e mosquito. Imagina quando tem uma chuva. Puxa vida. Mas então, chegou até a encobrir o animal. Então os mosquitos vai lá, tal, picava o Faraó, mordia aqui, tal, transmitia a doença daqui. Daí, Moisés chegou lá, tal, foi de novo. Foi lá, após que ele já estava começando a ficar entediado, e falou: deixa o meu povo ir, por favor. Daí Faraó negou de novo. Daí dessa vez Deus mandou as moscas. As moscas. Que é diferente de mosquito, se você não sabe. Mosca é aquilo lá que fica voando no número 2. Mosquito é o que transmite doença, que dá aquela mordida que fica coçando, que é agoniante. Então, bem semelhante às anteriores, a quarta praga deixou o Egito infestado de moscas. O faraó concordou em libertar o povo e o Senhor retirou a praga. Mas, assim que percebeu que a praga havia cessado, ele voltou atrás. Ou seja, ele não cagou porque ele falou antes, ele mentiu. Não cumpriu a palavra, né? Então, né, Deus até que acreditou nele, se parar pra pensar, né, certo? Deus sabe de tudo, não, só Deus que... não, porque é interessante que... Foi Moisés, né? É interessante que quando Deus falou para Moisés para ele ir, foi um ministério bem difícil, o ministério de Moisés, um negócio assim bem diferenciado. Por exemplo, você iria para algum lugar falar alguma coisa sabendo que aquela pessoa não acreditasse? Já sabendo que ela não ia acreditar, você iria? Não. Poxa, já sabendo. Então, Deus já acrescentou que o povo não iria acreditar, o faraó não iria acreditar. Sim. Que ele ia encontrar resistência. Mesmo assim, Moisés teve que ir. Sim. Então, se não foi na primeira, né? Daí então chegou a quinta praga, que é a praga da peste nos animais. Desta vez Moisés estendeu a mão sobre o Egito e por ordem do Senhor surgiu uma praga nos animais. Então grande parte dos animais acabaram morrendo, simplesmente morria. Não tinha mancha, tá? Simplesmente o animal ia andando de boi, caía no chão, morto. Então, né, você vê que deve ser difícil para eles. Primeiro a água deles foi transformada em sangue. Depois chegou os mosquitos. Quer dizer, primeiro chegou as rãs, daí depois chegou os mosquitos, depois as moscas e agora chegou os animais. Então eles estavam perdendo tudo que eles tinham. Então, né, Moisés foi lá de novo, falou: deixa meu povo ir, e obviamente ele foi lá, o rei do Egito foi lá e negou. Então, a sexta praga chegou e é a praga das úlceras. Diante da resistência de Faraó, que cada praga que aceitada libertava o povo, mas assim que eles cessavam, voltava a reter os hebreus. Ou seja, toda vez que a praga parava, ele falava: não, vou deixar aqui. Mas quando começava: não, tira, vai embora. Então você vê que o cara não é pessoa de palavra não. Então, daí Deus, o Senhor, ordenou que Moisés e Arão que enchessem suas mãos de cinzas e jogassem para o céu. Assim o fizeram, e as cinzas se transformaram em úlceras em todo o Egito, tanto nos animais como nas pessoas.
no restinho de animal que tinha. Então os animais já ficou todo doente. E se você não sabe o que é úlcera... Calma aí. Produção, o que será úlcera, hein? Úlcera é uma ferida que pode surgir em várias partes do corpo, até na pele, mas a palavra está quase sempre associada às úlceras no duodeno, no estômago e na junção deste órgão com o intestino delgado. Então a pessoa cagava. A pessoa tinha um problema gastrointestinal. Mas então, o corpo dela, a pele, tudo, enchia de úlcera e tal. É como as feridas também, né? Sim, era como eu posso dizer, lepra, né? Lepra antes da lepra. Então, a próxima praga, né? Obviamente o faraó negou, então Deus mandou a próxima. Aí até que, como você comentou minutos atrás a respeito do fato de Faraó não ter palavras, mas ele, na verdade ele nem poderia, porque assim, o Faraó ele representava Satanás, né, que escravizava o povo de Deus. Sim. E aí vem Moisés na qualidade, ou representando Jesus que se libertou, né? Passando por um deserto, que é o deserto, vamos chamar dessa vida que a gente vive, para entrar na Canaã terrena, que para nós é Canaã celestial, que é a Nova Jerusalém. Né? É uma representação. Para Canaã. Essa é antiga. Nossa. Então, daí vem a sétima praga, que é a chuva de pedras. Então, a resistência por parte do faraó se repetiu e assim o Senhor pediu a Moisés para estender a tua varinha por todo o Egito, exceto na região onde vivia o povo escolhido, a ser liberto. E assim uma chuva de pedras destruiu toda a plantação e muitas casas. Porque a casa, aposto que não era tão resistente assim, né? Pra aguentar chuva de pedra e tal. Se com chuva de gelo tem muito telhado aí que fica furado, então imagina uma chuva de pedra. Não é pedra de gelo, não, é pedra mesmo. O negócio cair e você não morre. Até os granizos, na verdade, eles fazem muito estrago, né? Destroem muito, né? Dependendo do impacto deles, né? Do tamanho da... Cair de lá de cima pra cá, pum. É um impacto. Destrói carros, casas, né? E eu aposto que de novo o faraó falou que ia libertar, mas depois que Moisés liberou a praga, falou vai embora, eu aposto que ele tirou a palavra. Então, a próxima praga, que é a oitava, foi os gafanhotos. E também, na minha aula de história, se eu prestei atenção, minha professora falou que eles adoravam um deus que também tinha a forma de um gafanhoto. Eles adoravam o deus gafanhoto, se eu não me engano, era porque o gafanhoto representava a paz e a liberdade, alguma coisa assim. Então, nesta praga, pela oitava vez, o Senhor tocou no povo egípcio e, a fim de fazer justiça e libertar o povo, enviou um vento que passou seguindo de inúmeros gafanhotos, devorando muito do que possuía. Ou seja, eles perderam plantações, perderam comida, perderam tudo que eles tinham. Ou seja, perderam carne, perderam cereais, perderam mistura, perderam tudo. Então, olha só pra você ver a nona praga. A nona praga, pra você ver, ó. A nona praga foi a praga das trevas. Pra você ver, ó. Desta vez, todo o céu do Egito se tornou trevas. Ou seja, se tornou uma escuridão sem fim. O dia era noite, a noite era noite. Então, pra você ver, né? Sabe por que Deus fez isso? Observação, só o Egito. Não, pra você ver, Deus ele estava confrontando diretamente o Deus Sol deles. Mas você sabia, por exemplo, que é como no mundo. É que ali, por exemplo, o povo que morava em Gósen, eles tinham o Gósen assim, colado praticamente com o Egito, Sim. da região ali do Egito. Nada acontecia lá. Nada acontecia. Mas é interessante que ali ainda havia uma certa distância entre Gósen e entre o Egito. Agora, por exemplo, nós, no nosso tempo, se você vê que o povo que está em trevas anda praticamente lado a lado daquele que está na luz. Sim. Hoje existe antigamente existia uma separação, né, entre o Egito e o Gósen. Mas agora, por exemplo, se você tem Jesus, você está na luz, e alguém que trabalha junto com você não tem Jesus, o cara está nas trevas. Então, um do lado do outro, claro que isso espiritualmente falando, mas é um negócio muito próximo, né? Mas já parou pra... Eu sei que isso daqui é sem imaginação minha, mas já parou pra pensar, tipo, um egípcio sai
o negócio dos hebreus, vem uma nuvem seguindo ele. Interessou? Uma nuvenzinha, seria engraçado de pensar. Mas então, Não, e vai além, porque, por exemplo, quando na travessia do Mar Vermelho, para Deus segurar os egípcios lá, para dar tempo de Deus tratar, Deus não vai se apressar, porque o farol vem vindo atrás, Deus segura o farol de algum jeito, né? Deus pôs uma nuvem tão grossa, uma nuvem escura, para eles era só treva, só. A nuvem, o cara podia tocar na nuvem, pra você ter ideia, negócio, sabe? E eles não conseguiam passar pela nuvem, ou seja, eles estavam em trevas. sim. Então Deus segurou eles assim para tratar, passava mulher, criança, Deus só passou por isso, né? Mas assim, o interessante é que nesse caso a nuvem foi atrás deles. Sim. Não sei se é a mesma nuvem, mas a nuvem foi atrás deles, seguiu eles e bloqueou eles para eles não matarem ali, né, antes da travessia do Mar Vermelho. Então, prosseguindo aqui, obviamente, né, Deus fez daí para confrontar mais um dos deuses que eles tinham, que era o Deus Sol, né, que era um dos deuses que deu origem ao Egito, segundo eles, né, certo? Daí, né, obviamente o faraó chegou e falou, não, dessa vez é sério, eu liberto e tal, daí ele voltou atrás de novo. Mas então, a 10ª praga foi a pior que teve, que é a morte dos primogênitos. Então, fazendo aqui mais uma correlação aqui, eles também tinham um deus da morte chamado Anubis, né, certo? Sim. Então, aposto que Deus fez daí para falar, eu tô acima do seu Deus, eu controlo a morte, eu controlo a vida. Então, essa praga aqui foi um pouco diferente. Vamos começar assim. Então, depois que a 9ª praga saiu, Deus mandou a 10ª, que era assim, um anjo da morte, vamos dizer assim, né, um anjo mau da morte, foi lá e ia passar a faca em todo mundo, ia fazer a festa aquela noite. Então, para os hebreus não sofrerem com isso, para os seus primogênitos não serem mortos, Moisés foi lá e anunciou a todos os hebreus que cobrissem as suas portas com sangue de cordeiro, para que quando a morte passasse por lá, passasse direto, nem ligasse, para que ela soubesse que ali há povo hebreu. Então, daí foi lá, tal, foram lá, marcaram o sangue e não podia ser qualquer cordeiro, tinha que ser um branco, sem nenhuma mancha e novo ainda. Então, Pelo fato de ele representar, adivinha quem? Jesus Cristo, né? Então imagina quanto cordeiro morreu. Sim, cada família Tinha um cordeiro, certo? Porque para eles era comum essa espécie de sacrifício, né? Sim. Então, eles Os judeus sacrificavam pombas, Sim. corneiros, tal. Sim. Mas então, daí Deus, como eu posso dizer, Deus, ele foi lá e mandou o anjo da morte passar a faca em todo mundo. Até o primogênito do faraó, que não era Ramsés era um segundo filho dele, morreu. O primogênito do faraó, então, né, já era. Então, você vê, né? Aí pesou para ele, né? Aí foi quando bateu o desespero em Faraó. Então. Aí ele que falou, chama Moisés. Chama Moisés. Chama aqui e tal. E dessa vez não tinha mais o que fazer, já morreu, né? Eu aposto que ele tava na esperança, tipo, vou mandar eles embora, daí meu filho vai reviver. E aí onde foi, na verdade, que o faraó quis tocar, o povo egípcio não aguentava mais de praga. Aí eles disseram, sai, né? Manda esse povo embora. Tchau. Aí entra no plano de Deus. O plano de Deus se cumpriu aí. Porque o povo de Deus, os egípcios eram escravos quando chegaram lá. E eles saíram de lá multimilionários. Saíram de lá muito ricos. Como é que você sabe disso? Eu sei disso pelo contexto. Porque, por exemplo, quando foram fazer o bezerro de ouro, quando Moisés estava no monte para pegar as tábuas da lei, eles fizeram um bezerro de ouro, um negócio todo de ouro. Como que fizeram? Ele falou, dá seus brincos, suas joias, suas pertences. De onde eles tiraram? O povo dos egípcios. Por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo eles construíram no deserto. Não tem fonte nenhuma de dinheiro no deserto. Sim. Mas é uma obra milionária. Se você ver o quanto Deus fala de ouro e de prata, e de bronze no simbolismo. Meu Deus, muita coisa preciosa lá, né? Mas então. Tudo que saiu lá do Egito. Então você vê que o egípcio e o hebreu não eram tão pobres assim, não. Então, prosseguindo aqui, que eles ainda não estão libertos. Eles tiveram que sair e tal. Só que daí, o povo hebreu foi embora e o egípcio continuou. Continuaram os exércitos, a cavalaria, os servos do faraó e tudo mais, o povo.
É o povo egípcio. Então, foram lá os hebreus, estavam saindo, estava perto do Mar Vermelho. Eles pararam lá, vamos dizer que montaram um acampamento. Eles não fizeram isso, mas vamos dizer assim. Então, eles ficaram por lá um pouquinho. Daí do nada eles viram começaram a ver que Faraó estava indo atrás deles. E não era só ele que estava indo, era ele e o exército dele, que não era pouca gente não é pouquinha gente não. Até porque, né, como é um país grande, existe um exército grande. Daí eles foram lá, foram indo. Daí Deus, né, abriu. Daí, né, Moisés ficou meio sem saber o que fazer, né? Tava sem ordem de Deus, então ele ficou sem saber o que fazer. Então, ele deve ter ficado um pouco desesperado. Tipo, Deus, o que eu faço? Deixa eu fazer observação. A gente estava comentando esses dias no estudo de Atos a respeito do fato de 16 soldados para guardar um homem, que era Pedro. A preocupação de Satanás, né? Por quê? Porque um homem, mas um homem de Deus, que representa perigo para o mundo espiritual. Né? Agora, por exemplo, eles pegaram, por exemplo, aqueles carros de guerra e colocaram os melhores cavaleiros nele e mandaram aquele monte de soldados atrás de homem trabalhador que era escravo, mulher e criança. Parece o... Você vê que... E quem liderava esse grupo era o homem mais manso da terra, que Deus chama, que era Moisés. que você vê que coisa, né? Então, ou seja... Então, mas no mundo espiritual isso representava muito perigo para ele. Né? Porque pelo fato de Moisés representar Jesus e aquela obra toda. Parece quando o presidente, qualquer presidente vai fazer desfile, né? Você vê aquele multidão de soldados. Seguranças correndo atrás do carro. Né? Aquela coisa toda, né? Não, tem o carro, tem moto em volta do carro e tem cara em volta do carro. Tem mais ainda, por quê? Porque o presidente, ele representa a nação. Por exemplo, Moisés, ele estava representando a nação do céu. Ele estava representando a libertação. Sim. Como, por exemplo, a ameaça que Jesus representava para as autoridades aqui e também para as autoridades espirituais de Satanás. Por quê? Porque ele representava o céu. E a obra que ele estava fazendo, os céus estavam se voltando para isso. Né? Se não fosse Jesus que tivesse entregado, nem 50 caras ia segurar Jesus. Não, Jesus tinha uma comitiva. Jesus, quando Pedro, por exemplo, tentou defender ele, não vamos deixar se crucificar. Ou quando, por exemplo, que Pedro tentou lá decepar a orelha do cara, tentando defender Jesus, Jesus falou assim: não, Pedro, se eu quiser, eu peço ao Pai, ele me manda 12 legiões de anjos. Cara, 12 legiões de anjos, uma legião varia entre 3.000 e 6.000. Vamos chutar abaixo, 3.000, 12 vezes 3, ou 36.000 anjos. Poxa, um anjo destruiu lá milhares de soldados de Davi e multidões, 36 mil anjos, tá louco? Não precisa tudo isso para destruir o mundo inteiro. Então você vê o quanto, né? Não, pra você ver, né? Tem 4 anjos que guardam a terra. O anjo da guarda leste, né? Oeste e tal, que guarda os 4 cantos da terra. Ou seja, 4 anjos para guardar a terra. Imagina 12 legiões de anjos. É muita coisa, né? Então, né? O engraçado é que Pedro, depois que ele cortou a orelha daquele soldado, Jesus foi lá, encostou na orelha do cara e a orelha do cara voltou. Mas então, Moisés ficou meio sem saber o que fazer, até porque não tinha recebido uma ordem de Deus até aquele momento, e o exército egípcio estava seguindo ele, estava na cola, sabe? Tava, sei lá, tava acirrada. O povo egípcio estava ali e o hebreu, quer dizer, o povo hebreu estava aqui e o egípcio estava vindo aqui, ó. Então, daí nesse momento, né, Deus chegou nos 49 do segundo tempo e falou: Moisés, encosta o seu cajado na água, que o mar vermelho se dividirá em 2. Então Moisés foi lá, encostou e o mar se abriu. Simplesmente se abriu, sabe? Então, né? Então, eles foram lá, foram atravessando o mar vermelho. Sim, não era qualquer rio, não era qualquer mar. Nosso nome já fala, né? Mar. Então imagino que eram 5, 6, 7 quilômetros até de coisa. E os hebreus foram lá atravessando tranquilo. Daí, né? Imagina a correria do povo hebreu, tipo, vamos embora, que senão eles vão pegar a gente. Eles foram passando, tal. E aí, imagina que, como é um mar, deve ter cada tipo de peixe lá e tal. Deus foi lá e dividiu o mar em 2. Daí o exército estava atrás e tal. Daí Deus, né, como ele viu que o povo estava indo um pouco devagar ainda, mandou uma nuvem tão densa que você pegasse aquela nuvem e socasse, tu conseguia sentir ela.
Então eles não conseguiram atravessar, certo? Só depois que Deus liberou, né? Então foram lá. Não, pra você ver. O faraó ele é tão cagão que ele mandou só o exército dele ir na frente. E ele ficou ali atrás de boa. E o exército dele foi com tudo atrás dos hebreus. Daí depois que todo mundo atravessou, todas as crianças, todos os pais foram lá, Moisés encostou de novo o cajado dele no chão e o mar vermelho se fechou. Então, todo o exército de faraó tinha ido embora, porque estava todo mundo indo lá atrás dos hebreus. E se você... eu vi um vídeo do YouTube, né, que faz tempo na verdade, que eles encontraram pedaços de corpos humanos, encontraram carruagens, encontraram até esqueleto de cavalo lá inteiro ainda, acredita? Então, você vê, então isso daí já é uma prova que isso realmente aconteceu, para um cavalo ir lá e um cara junto. Então você vê. E o legal assim é que não adiantava o cara saber nadar, porque Deus afundou eles. Deus trouxe, não Deus adianta, puxou assim. não adiantava eles. Eu sei nadar, não. Deus incrível. afundou eles. Eu acho bem difícil saber nadar, né? Porque até deserto e tal. Mas então, é isso mesmo, essa foi a história aqui. Nós temos que contar E isso serviu também de juízo. Sim. Né? De juízo para os egípcios. Não, né? engraçado é que o exército que ele tinha já era, então ele não tinha mais poder militar, então qualquer povo que quisesse atacar ficou aberto. O engraçado é que só ficou o faraó, né? Tipo, se ele era a representação de Satanás, então no final não adianta nada, ele vai ficar sozinho, vai ficar sem ninguém. Não adianta muito ele juntar os demônios dele e tal pra se virar contra Jesus, mas não adianta. Ele vai ficar sozinho no final e vai ser tacado no lago de fogo. Então, é isso. A gente fez uns comentários aqui porque pastor é assim, né? Pastor gosta de puxar, fazer conexão aqui, ali e tal. É bem legal, né? É interessante, sim, porque se você focar só em uma coisa, as pessoas podem achar o vídeo um pouco interessante. Mas então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou da participação deste cara aqui, deixa um like. É isso, valeu, até a próxima live, até o próximo vídeo. Jesus te ama. Tchau! Quarta-feira estaremos juntos. Sim, próxima quarta-feira. E é isso. Se você quiser participar deste culto, não dessa live aqui, né, desse estudo, então vem aqui neste Facebook, Paulo de Almeida Farias, que está aqui na descrição, o link dele. É isso. Ó, para a próxima quarta-feira nós temos dois temas já prontos. Um estudo que pode ser na semana que vem ou na próxima sobre Samuel ou sobre Esaú e Jacó, nesses 5 minutinhos. Mas cara, não, o legal é que, por exemplo, assim... Tudo na Bíblia tem uma representação. Sim, porque eu creio que a maioria das pessoas sabem que o Antigo Testamento ele é sombra do Novo Testamento, ou seja, das coisas que aconteceriam lá na frente. Porque se a gente parar para analisar, cada vez que a gente vai ler, por exemplo, sobre os cristãos primitivos, você olha lá, Pedro, Paulo e tantos outros lá, o que eles fazem? O próprio Estevão mesmo, eles começavam contando lá do passado, trazendo a história até chegar no tempo atual. Todo judeu ele é assim, né? E é interessante que eles conheciam, eles passavam isso de pai para filho, né? E mostrando realmente que a história está toda interligada. Está toda interligada, não tem separação nenhuma. Aí é onde entra os livros apócrifos, né, que nós comentamos, né? Aí no estudo sobre... Nossa, faz tempo? Não, foi no estudo que eu ministrei sobre o defunto lá, sobre o morto, sobre finados. Sim, sobre o dia de finados, dia dos mortos. Isso, eu falei justamente sobre os livros apócrifos. Que é né? macabro, hein? E eu também, teve até morto tem dia. Eu falei até sobre aquele livro de catecismo que eu mostrei a capa lá no estudo. Quer que eu ache? E aquele de capa amarela lá. E eu até mostrei a capa do livro nesse estudo. É interessante que a gente estava comentando exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão de, olha aqui, ó, esse livro, né? Esse livro que é o livro de regra de fé da Igreja Católica, né? Não é Bíblia, tá bom? Não é Bíblia, é esse livro chamado Catecismo. Parte daqui é tirado daquele catecismo que a gente faz que a gente fez na época, a primeira comunhão, e estudou para fazer o crisma lá e tal, aquela coisa toda. Foi bem tirado desse livro aí. Mas a regra de fé da Igreja Católica é esse livro aí chamado Catecismo. Mas é bem legal. Então a gente estava falando exatamente sobre isso.